Amigos e amigas do canal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre um tema um tanto quanto polêmico que tem acontecido na atualidade do mundo artístico, que são as agressões às obras de arte por ativistas que têm uma filosofia, que têm um ideal. Qual é esse ideal? Qual é essa filosofia? A arte não é permitida enquanto há fome no mundo? A arte não é permitida enquanto degradam e devastam a natureza? A arte não é permitida e reticências e etc, etc, etc. E, no entanto, se sentem no aval de destruírem, de danificarem ou mesmo causar polêmica em relação ao histórico de nossa integridade humana, de nossos bons feitos, que são expostos em museus de todo o nosso histórico humano, de capacidades, de intelectualidade, de contundências, não faz o menor sentido isso. E eu lhe pergunto, algumas obras foram agredidas nesses últimos tempos. Girassóis de Van Gogh, Francisco Goya, Vermeer, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, entre outros. Todas essas obras me soam como obras aceitas e ovacionadas pelo veredicto dos séculos, pelo veredicto das décadas como grandes obras de arte. Sabe o que eu tenho visto, ou melhor, não visto? Agressões a obras de arte contemporâneas, supostamente questionáveis e duvidosas. Quem sou eu para questionar ou duvidar de alguma obra de arte? Sabe como eu vou te responder isso? Sou eu. Posso questionar, sim, posso duvidar, sim, de algumas vertentes da arte contemporânea. Não é porque o período contemporâneo está aí, está sendo vendido ou imposto uma estética que eu deva aceitar ou mesmo me sentir envergonhado de não aceitar, ou mesmo envergonhado de recusar. Não. Você recusa uma comida ruim? Sim. Você recusa um filme ruim? Sim. Quando você começa a ler um livro de 600 páginas e o livro não te agrada, você vai ler até o fim por imposição de alguém? Não. Nós recusamos essas coisas naturalmente. É saudável recusar as coisas. Então, é saudável aceitar algumas manifestações contemporâneas e é saudável recusar. Porém, eu não tenho visto esses ativistas fazerem qualquer tipo de intervenção em obras contemporâneas. Por exemplo, como as obras do Jeff Koons, as obras do Damien Hirst, as obras do Maurizio Cattelan, e entre outros ícones da arte contemporânea. Não tenho visto isso. Essas obras custam milhões de dólares. Essas obras não impedem e não denigrem a condição da fome no mundo? De pessoas que estão comprando e pagando esses valores por essas obras? O que elas têm de diferente, por exemplo, de um Francisco Goya, de um Van Gogh, de um Leonardo da Vinci? Qual é a diferença? Eu espero que nunca mais uma obra seja atacada em um museu, ou seja lá onde for. Se você quer fazer uma intervenção construtiva para a humanidade, plante árvores, cultive hortas, plante flores, seja gentil, eduque, seja tolerante, faça coisas producentes, não incentive as toxinas. Então, em vez de aceitar e conviver com essas toxinas, não é mais producente produzir, fazer coisas para o seu desenvolvimento próprio e com a intenção do desenvolvimento coletivo também, sócio-artístico, alguma coisa que você acredita que de fato possa ser proveitoso e consumido por uma sociedade de bom grado. Às vezes eu penso que é contemporâneo a imposição de um sentimento tóxico e desagradável. Devemos aceitar, devemos aprender a conviver, devemos aprender a aceitar o prato ruim, a filosofia ruim, a imposição ruim, a política desonesta
e tantas outras circunstâncias na vida que são maléficas, que são tóxicas, que são de irritabilidade social coletiva. É intencional isso? Não sei, talvez. Mas o que não me interessa, e o que eu imagino que não interessa a você que está me assistindo, é ser permeável a uma circunstância dessa natureza. É deixar que a toxina do que você não gosta e do que você não aceite te contamine e até mesmo se utilizar de uma linguagem que você desconsidera e não considera artística para fazer uma suposta arte. Bom, sempre houveram experimentações, experimentalismos em todas as épocas. É evidente que os pintores impressionistas, mais aclamados, amados e conhecidos hoje na nossa contemporaneidade, foram recusados também na contemporaneidade deles, ali em 1870, 1880. E Monet, por exemplo, passou fome, teve que ser ajudado pelos amigos. Depois, já numa idade mais avançada, começou a vender abundantemente seus trabalhos, tal como Pissarro, e ficou numa condição muito confortável. Mas também houve uma recusa naquela época. Porém, naquela época, eu encaro essa época do impressionismo como uma verdadeira mudança. Talvez como o início do modernismo, principalmente do modernismo estético. Porque podemos pensar que o modernismo tenha começado com Gustave Courbet, onde a classe artística já começou a pensar desvinculada de uma imposição aristocrática, começou a pensar popularmente, né? Na época do romantismo também. Então, esses movimentos todos, eles vão se tornando intrínsecos a uma condição de abertura e de envolvimentos e conexões de vertentes e de ideais que desembocam no modernismo, né? Que estimulam as transformações da modernidade, anexos a todos os desenvolvimentos da Revolução Industrial. Hoje nós temos acesso a tudo, a tecnologia está exposta, está tudo preparado. Todos os terrenos estão abertos e preparados, livres, né? Então, muitas vezes eu acho que justamente a liberdade, que eu defendo tanto e que eu apoio, mas ao mesmo tempo, a liberdade é vinculada, ela está sempre vinculada a preceitos particulares, a limitações físicas, a verbas monetárias. Então, sempre há um vínculo permeando uma suposta liberdade ou uma parcial liberdade. A liberdade nunca é uma essência completa, né? Como sonham os adolescentes ou em alguns momentos, né? E é justamente sobre isso, sobre essa liberdade de expressão, que eu gostaria de concluir esse vídeo. A liberdade de expressão é necessária para uma sociedade democrática, se bem que hoje uma das principais características que está sendo discutidas ao redor do mundo são os valores democráticos. O que é democracia, né? O que se usa como democracia para se fazer impérios, né? Então, essa liberdade de expressão, muitas vezes eu acho que ela é muito mais jurídica do que propriamente artística. Deve haver liberdade de expressão na arte? Sim, eu acho que sim. Estou convencido que sim. Porém, a liberdade de expressão, pura e simplesmente, não necessariamente é arte. E no mundo contemporâneo, isso se tornou, parece que, uma premissa. Qualquer manifestação, qualquer liberdade democrática se torna imediatamente arte. Sem julgamento, sem critérios, sem avaliações, sem técnicas, absolutamente livre. Então, sim, é válido como liberdade de expressão. Eu sou contra? Não. Mas também questiono se é arte. Pois arte nos parece, desde sempre que eu digo milênios, séculos, veredicto dos milênios, uma circunstância onde seres, sejam seres humanos do período neolítico, seja do Antigo Egito, da Mesopotâmia, da Grécia Antiga, da Idade Média, adentrando na Idade Moderna, né, que é considerada desde
do início do Renascimento até 1789, na Revolução Francesa. Então a Era Moderna está incluída nesse período, que é onde começa a Era Contemporânea, logo após a Revolução Francesa. Então, todos esses períodos, todos esses seres, sempre viveram com os seus critérios geográficos de limitações e de possíveis expansões. Mas os critérios de limitação, não só política, como estatal, financeira, monetária, familiar, moral, estão sempre permeando as características de liberdade. E nos períodos muito complicados, muito difíceis, foram feitas grandes obras, reconhecidas por unanimidade durante séculos, durante milênios. E hoje, parece que na contemporaneidade existe até um certo prazer em destituir a valia dessas características. Podemos questionar tudo isso, até para se criar algo novo, mas não destituir, pois faz parte da nossa história. E todas as habilidades que são feitas na atualidade dependem desse histórico. Houve um filme, há um tempo atrás, que fez muito sucesso, que se chama O Enigma de Casper Hauser. Esse filme conta um relato de uma pessoa que é mantida aprisionada e cresce sem nenhum tipo de cultura, de desenvolvimento social do mundo externo. E a pessoa cresce como um vegetal. Na verdade, ela não tem nenhum tipo de manifestação. Isso é a prova de que nós dependemos do exercício da imitação, da percepção, da participação. E a arte contemporânea, muitas vezes, em algumas vertentes, eu não estou generalizando como um todo, pois existem coisas muito boas na arte contemporânea, que eu gosto, que eu aprecio, mas alguns movimentos, algumas circunstâncias que eu acho que são muito mais associadas a um sistema mais sócio-jurídico do que propriamente artístico. Então são questionamentos de liberdade, de expressividade, de expansão, que tem muito mais a ver com a política, com o legislativo e até mesmo com o judiciário, do que propriamente com o universo de estrutura de técnicas, habilidades e composições artísticas de nossa humanidade, de nossa integridade, não só corpórea, emocional e mental e intelectual. Pois nossa habilidade cognitiva não se transformou tanto. Por mais que tenhamos muito acesso à tecnologia e de uma forma abundante, o sistema cadenciado, vinculado e gradativo de desenvolvimento racional e habilidades técnicas orgânicas são as mesmas. Então, por isso, eu questiono sim algumas especulações, explorações e oportunismos, até mesmo oportunismos mercadológicos e monetários, que sempre houveram, né? Não estou excluindo, a parte econômica na arte faz parte, mas a especulação nociva, tóxica e usando todo quanto são os recursos de degradação, de irritabilidade, de persuasão nociva, parece um ato terrorista em relação a denegrir as coisas boas da natureza humana para impor uma linguagem supostamente livre em todos os aspectos. Essa liberdade não existe, isso é uma utopia instituível e instituída, a meu ver. Então eu questiono isso de uma forma saudável, não estou negando nada, não estou aniquilando nada. De certa forma eu acho desprezível o desprezar, não é necessário, é melhor analisarmos e concluirmos, mas para analisar precisamos ter contato, precisamos averiguar. Temos tempo para averiguar e ter contato com tudo? É evidente que não. Então, alguma coisa, é claro que vai passar de uma forma talvez não 100% justa, como é a contemporaneidade. Estamos vendo isso em todos os aspectos, desde os artísticos, socioeconômicos, sociopolíticos, e faz parte da nossa complexidade temporal, e que é muito carregada, de uma forma interessante. Mas é isso, queridos amigos, queridos seguidores do canal. Se vocês gostam e gostaram do conteúdo, se inscrevam, deem um like, estejam livres
para comentar, para concordar, para discordar, mas pensem a respeito. E, fundamentalmente, estudem a história da arte. E sintam a arte como uma cadeia molecular, como uma cadeia de DNA, como uma cadeia de cromossomos vinculada. Que todos os períodos sejam vinculados à nossa integridade, que não mudou. Né? Podemos sofrer interferências e aperfeiçoamentos, é claro, o desenvolvimento está aí, é natural, mas não mudamos tanto, não é verdade? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja onde você estiver, e até o próximo vídeo.